Lucas capítulo 24, versículo 13. Dois discípulos de Jesus passando por crise. E aí, quem é que não passa por luta, crise, problema? Aí eu percebo, irmãos, que quando a crise vem, as pessoas procuram fugir de diante da crise. E quem foge na hora da luta, na hora da crise, fica neutralizado, fica paralisado diante da luta atual. Só que acontece outro problema: ele se estagna atualmente, ele para e se enfraquece para a próxima batalha. Ele não vence a primeira. Se não vence a primeira, ele para na primeira, ele não avança na primeira, ele não tem força para enfrentar a outra. E esses dois aqui são um retrato de pessoas que estão diante de problemas, e tem gente que diante dos problemas desmorona, não sabe lidar com a dificuldade. Em meio às lutas, vêm as ondas emocionais, e os problemas refletem na vida da pessoa, que a pessoa vai sentindo as suas forças indo embora, sua energia, tira o bom humor, afeta o corpo, traz angústia, preocupação, e isso vai reverberando, isso vai se multiplicando, ao ponto da pessoa ficar obcecada naquele problema, olhando todo o tempo para o problema, direto para o problema, falando do problema, e a pessoa não sai daquele problema. E aqui eu quero tirar algumas lições para nós. Primeiro, que eu percebo aqui que eles estão com um problema real. O problema existe. Jesus morreu e eles aguardaram expectativas. E assim é ruim quando a gente vem para Jesus e não aprende a andar a caminhada do justo. Porque Deus disse para Moisés, dizendo assim, para Abraão: sai da tua parentela para um lugar que eu vou te levar. Mas Deus não disse: olha, vai acontecer isso, não. Deus só disse assim: sai e vai. Assim somos nós. Acredita em mim, entrega a tua vida e vem. No caminhar, Deus vai aplanando os caminhos, vai direcionando os passos, vai mostrando as coisas. E é importante que nós possamos ver a vida na expectativa de que Deus está no controle. E esses homens perderam essa percepção. Eles ficaram frustrados, e na frustração eles não percebiam mais palavra de Deus, promessa de Jesus, não via horizonte mais. Isso trouxe um sentimento de derrota, e eles começaram a conversar entre si. Ô irmão, cuidado com quem você vai conversar. Se você vai conversar com um derrotado, o que é que ele vai trazer para você? Se você vai conversar com um frustrado da vida, o que é que ele vai mostrar para você? Se você vai mostrar com fracassado, você vai andar com pessoa. Se você está passando por luta, por adversidade, e se junta com essa pessoa, irmãos, a Bíblia diz que eles discutiam, preocupados, fixados com o problema, conversando sobre o problema. E aí chega Jesus, e eles não vê porque estão na roda do problema. O que é que Deus quer falar conosco hoje? Você foi chamado para olhar para Jesus. Você não foi chamado para contar problema. Você não foi chamado para olhar para a dificuldade. Porque quando a gente olha demais para o problema, meu irmão, olha o que acontece. Você perde a realidade e as possibilidades de que estão diante dos seus olhos. Jesus chegou do lado deles e eles não verem Jesus. Que está diante deles é o problema que está envolvendo eles, e eles vão perdendo a noção. Meu querido irmão, olha, nós não podemos deixar os problemas nos envolver. O que está acontecendo toma conta da nossa alma, toma conta do nosso coração. Porque se a gente se permite isso, meu irmão, a gente acaba fechando, trancando as possibilidades de a gente achar solução. E aí eu vejo gente que quando tem problema, meu irmão, ele parece que ele pudesse botar uma placa: eu estou com problema. Como é que eu vejo isso, pastor? Porque, irmão, me diga uma coisa: o que é que as pessoas têm a ver com o nosso problema? Aí a pessoa parece que faz a questão: estou todo derrotado, todo cansado. Aí eu pergunto, meu querido irmão,
vai ajudar você? Num lugar de você esquecer os problemas, jogar ele para quem pode resolver. E eles perderam por causa disso, olhando demais o problema. E é isso que acontece. Quando você fica olhando para o problema, você perde a consciência de que Jesus está presente, de que Jesus resolve. Diz a Bíblia que Jesus chegou e disse: o que vocês estão conversando aí? Jesus está caminhando com eles, mas eles perderam a percepção espiritual, porque o negócio dele é só resolver na carne. O problema dele é que os olhos estão tampados, a mente está fechada, tudo está sem visão. Por quê? Porque só olha a coisa carnalmente. Irmão, Deus quer te trazer hoje para você começar a olhar de uma perspectiva espiritual. Encara a sua vida como uma parte espiritual, alguma coisa no mundo espiritual acontecendo. Encara a sua vida como Deus agindo com alguma parte espiritual. Mês passado o cara bateu no meu carro. Ele era desviado. Quando ele chegou, que eu comecei a conversar com ele, ele disse: pastor, porque depois que as lágrimas caíram, ele disse: pastor, eu sei que é Deus me fechando as portas, porque eu estou afastado da casa de Deus, e eu sei que Deus está me chamando, eu sei o que aconteceu aí, e eu me encontrar com o Senhor, tudo isso aqui é porque eu estou fazendo plano fora da vontade de Deus. Um homem afastado, mas viu Deus trabalhando na vida dele. E tu, crente, que ouve a palavra, parece que quer para se acalmar. Vem para a igreja. Jesus está presente ou não está? Louva a Deus. Jesus fala ou não fala através da palavra? Fala. Mas o problema é maior do que o poder de Deus, é maior do que a promessa de Deus, é maior do que Deus pode fazer. É claro, olha esses dois discípulos, irmão. Jesus chegou lá e eles estão fixados. Meu irmão, cuidado com aquele negócio que pode obcecar a gente. E você sabia que tem práticas que, se você não tiver cuidado, passa a personificar você? Deixa eu te explicar. Se você começar a encarar os teus problemas com chateação todo o tempo e tomar aquilo, de repente, eu já falei isso aqui, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: fulano é chato. Chateação é uma personalidade ou é um sentimento ocasional? É um sentimento ocasional. Mas a partir do momento que você passa a deixar isso ficar em você, meu irmão, fulano, eu pergunto, irmãos, desânimo é uma coisa que pode ocasionalmente pegar em nós? Sim ou não? Amém, pessoal? Pode. Agora você conhece pessoa que você pode dizer: fulano é o quê? Desanimado demais. Não tem, né? Personificou dele. Já ficou tão desanimado que você já olha assim. Você pensa no fulano: não, deixa. Não vamos nem contar. Porque personificou na pessoa. E quando é que isso personifica? Quando você fica obcecado, fica dizendo, e aí, lembra que eu falei que eram as batalhas que você entra em fuga, e quando você se desanima, quando você começa a trazer desânimo, chateação para a tua vida, você está procurando fuga, você está fugindo do problema. Meu irmão, eu sei, querido, a psicologia fala disso. Cada um de nós tem uma personalidade. Cada um de nós tem aquela pessoa que é introspectiva, aquela que é extrovertida, aquela pessoa que é que nem eu, tímida, aquela que já não tem timidez. Mas, irmão, isso são coisas tratáveis. Jesus disse lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão
o reino de Deus. Tem pessoa covarde? Jesus disse: o covarde é aquele que tem descontrole do medo. Não é que você tenha medo pastor, o corajoso não tem medo, tem medo. O problema, a diferença é que o covarde é dominado pelo medo e o corajoso domina o medo. E a Bíblia diz também que os covardes não entrarão no reino de Deus. Estou falando de sentimentos que, se nós não tivermos cuidado, irmão, pode nos impedir a entrar no reino de Deus. E aí a Bíblia fala desses sentimentos que podem avolumar dentro de nós e nos personificar e impedir o que está acontecendo na vida desses homens. Jesus chegou, mas eles têm o quê? Incredulidade, timidez, problema todo tempo na cabeça dele, não tem autoridade, perderam a presença de Jesus, não tem autoridade. Aí eu vejo os crentes: eu tenho poder para expulsar demônio, e não tem poder para resolver os seus problemas emocionais. Porque, irmãos, tem coisa que você pode jogar. A Bíblia diz: mágoa, irmão, me diga qual é o maior sentimento terrível, mais forte do que uma mágoa? Mágoa é ruim, você ficar magoado com alguém. Mas a Bíblia diz que não é para você deixar nem a raiz, quanto mais os frutos, nem a raiz, quanto mais os frutos, brotar no seu coração. Então essas lutas, essas dificuldades acabam atrapalhando. E aí a primeira coisa que eu vejo, Jesus tinha dito por discípulos: ficai em Jerusalém, seja revestido. Mas onde é que estava Cleopas e o outro discípulo? Emaús. Você sabe o que significa a palavra Emaús? Águas turbulentas. Jerusalém, lugar de paz, casa do pão, lugar de paz. Entende aí o que espiritualmente que Deus está dizendo para nós? No lugar de você buscar o lugar de paz, aí você começa as águas turbulentas. Eu não vou para o culto não, porque eu estou chateado. Aí vai dizendo, aquilo vai dominando o teu coração. Meu irmão, quantas vezes eu já subi chateado aqui, quantas vezes já fui para monte chateado, quantas vezes já orei chateado, mas eu não me permito, meu irmão, a chateação me dominar. Pode até me abater alguma vez, pode até vir alguma vez, mas eu já disse para ela: cansei, já não dá mais. Você brincou demais, joga fora no lixo. Mas parece que tem gente que faz gostar, irmão, faz gostar daquele negócio. E isso nós temos que transformar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele gera em nós os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Fala abaixo para acordar a irmã Maria. Bichinha lá, fique pertinho dela lá, alguém. Deixa a bichinha lá. Os frutos, viu, José? Os frutos do Espírito. O que os frutos do Espírito diz? Mansidão. Olhe para quem está do lado e diga assim: mansidão. Temperança. Temperança é assim, ó. Não é aquele negócio 8 e 80. Não, um dia é o crente bipolar. Eu vou. O que acontece, irmãos? Mansidão, que mais? Temperança, temperado. Que mais? Longanimidade, paciência, domínio próprio, que mais? Benignidade, que mais? Paz, e tem outro, fé. Estou esperando só outro. Alegria do Espírito. Alegria do Espírito. Essa alegria tem que estar em nós, irmão. Essa alegria sair. Bem novinha essa música. Essa alegria mas sair. Por quê? Eu esqueci.
Isso tem que estar em nós, irmãos. Isso tem que estar em nós. Eu não creio que Jesus era aquele Pai do Senhor. Não creio em Jesus assim não. Eu creio que Jesus era legal, que era vontade de ficar perto dele. As palavras de Jesus dava gosto. Jesus não vai para a pizzaria, Jesus dava bom. Era bom, irmão. Porque, irmão, olha, não tem. Irmão, um dia eu levei, não sei se foi no corpo ou no espírito, levei uma pessoa ali pra gente. Fulano, tá tudo bem? Tá. E aí, como é que tá a família? Tá bem. Entende, irmão? Essas coisas têm que se mudar. Por quê? Com uma razão. Vós sois sal e luz. Ora, irmão, eu vou querer ser igual um crente que vive triste. Eu não tenho Jesus, mas eu vejo o crente que eu tenho ali só vive com a cara emburrada. Deus me livre. Eu segui Jesus com ele. Fulano ali tem Jesus, mas Deus me livre. Irmão, nós somos sal e luz. As pessoas têm que ver esta alegria, esta paz, esse Espírito Santo dentro de nós. E esses 2 discípulos aqui, irmãos, estão fixados demais nos problemas. O fato existe. Jesus morreu. O que foi que aconteceu? Ele vai dizer, as autoridades, Jesus morreu, as autoridades entregaram a ele, os discípulos abandonaram, e aconteceu tudo isso, as circunstâncias aconteceu, e agora Jesus morreu, e agora todo mundo está nessa situação, entregaram. Irmão, os acontecimentos não podem tirar a gente de Jerusalém, o lugar de paz, e nem nos lançar nas águas turbulentas. Irmão, porque eu já passei por luta grande na minha vida, a missionária também, lá em casa também, mas verso 17 nos diz aqui que Jesus disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando, que você troca aí? São os fatos. Tu não sabe não, Jesus. Jesus sabe nada que está acontecendo com a sua vida. Não, o que é que está acontecendo mesmo? Que eu não sei. Eu não ando na tua casa, eu não sondo o teu coração, eu não conheço a tua mente, eu não conheço a imaginação que passa sobre a sua cabeça. Aí tu é o único profeta que não sabe de nada. Quem foi Jesus? Quem foi? Meu irmão, aí Jesus vai mostrar para eles, querido, algo interessante, irmãos. Jesus diz assim: olha, vocês são mesmo tardios e nécio de coração para acreditar em quê, irmão? Nas Escrituras. Tudo que acontece conosco está na Bíblia ou não está? Tudo está na Bíblia, irmão. Tudo. Domingo aconteceu lá em João, acho que é 7:37. Eu fiquei maravilhado. Foi domingo, Alice? Ou foi quinta-feira? Que aconteceu aqui, eu fiquei super maravilhado. Na Bíblia. Eu saí aqui fora e eu olhei e eu fui ver e eu disse: meu Deus, realmente a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, quando eu olhei, acho que é 8, é 9, sei lá, eu esqueci. Que eu li na palavra de Deus e eu vi que aconteceu, irmãos, que a Bíblia diz que todos foram para a sua casa. Depois do culto, eu cheguei e disse: meu Deus, a Bíblia se cumpre mesmo. Tinha mais ninguém, que eu cheguei, tinha pouco, todos foram para suas casas. Acontece, mas não acontece só isso não. A Bíblia diz que no mundo 3 aflição. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser provado, você vai ter dificuldade. O apóstolo Paulo diz que você vai ter perplexidade, que você vai ter angústia, vai ter um bocado de coisa acontecendo na sua vida, e você vai ter que entender isso. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega para eles, por quê? Porque eles não olharam os acontecimentos na expectativa das Escrituras. E quando a gente olha, irmão, para a nossa vida, aí vem a pressão das circunstâncias. E a Bíblia diz que eles pararam triste. Fala para o irmão:
Tu está parado, irmão. É triste, viu, meu irmão? Pararam, triste. Estavam animados. Eita, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus entrou em Jerusalém, curou o cego, meu Deus. Andou por cima do mar e avançando e avançando. Aí veio uma luta que eles não compreenderam. Deixaram de olhar para as escrituras, não deram ouvido. A Bíblia diz que eles pararam, triste. E quantas vezes, irmão, que eu vejo crente parar e para triste. Triste, fica parado e tal. Por que faz isso? Porque eles não perceberam que Jesus estava perto deles. Eles não perceberam a chegada de Jesus para ajudar eles. Eles não perceberam que as palavras que eles estavam ouvindo era para fazer eles voltarem para Jerusalém. Mas eles continuaram indo para onde? Para as águas turbulentas. Perderam a paz. O rosto se abate, a tristeza entra. O que é que eles vão falando de novo? Estão falando entre si dos problemas. Chega para Jesus, conta o problema. Jesus, tu não sabe o que está acontecendo. É o único que não sabe. E aí, queridos irmãos, Jesus chega e eles não percebem que é Jesus que está falando com eles. Eles pensam que é o pastor Rogério soltando piada. Eles pensam que é o pastor Rogério que está ali, ó, passou o dia todo pensando nele e nela, só para falar. Não percebe. E Jesus chegou ali, meu querido irmãos, e eles vão perdendo a noção de quem era Jesus Cristo. Eles não conseguiam ver. Jesus chegou ressuscitado, com boa nova, mas eles não veem, porque eles estão olhando para onde? O problema. E quando a gente olha para o problema, a gente perde a expectativa, irmão. A gente perde a expectativa. Perde. Olha, quando nós começamos aqui, era luta, mas eu nunca olhei para as lutas, nunca olhei para as dificuldades. Nunca, meu querido irmãos, nunca. Porque se eu tivesse parado para ficar olhando, até hoje, se eu ficar olhando para o problema da convenção, ficar olhando para o problema do... Lá tem problema no Altalete? E muito. Olhando para o problema do Vila Velha, olhando para o problema do Obreiro, olhando os problemas, olhando para o do Roger Mateus, olhando para o Isaías, olhando para mim no espelho. Mas tem gente não, só uma coisinha para ele mirar, e só aquilo é o bastante para ir para Emaús. Mas tu não era para ficar em Jerusalém? Tu não disse que ia ser um apóstolo? Tu não disse que ia ser um discípulo? Tu não disse, tu não sabia? E aí, olha o que acontece, irmãos. A Bíblia diz que no mesmo dia, ficaram tão incrédulos. Jesus está com eles, testemunharam, as irmãs disseram: Jesus ressuscitou, nós vimos ele. Os apóstolos foram lá, viram lá, não encontraram o corpo dele, disseram que tiveram um anjo. Meu Deus, foi fogo, a pedra foi removida, os anjos desceram, Jesus apareceu, viram tudo aquilo. Eita, que foi uma bênção! Oh glória, aleluia! Mas o Cleopas falaram lá, né? Disseram lá, né? Que aconteceu umas coisinhas lá. Sei lá, que eu não sei lá se isso é verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? A incredulidade vai se instalando aos poucos, vai entrando. Falaram de tantas coisas, mas eles não acreditam mais. E é terrível, irmãos. Terrível. Porque, entenda, o pastor Rogério Castro já tem 10 anos de Verbo Vivo. 8, 7, 10, 11 anos. Pastor Rogério Castro chegou aqui há 11 anos atrás, e ele ouve Jesus falando aqui através de mim, de outros pastores e tudo, e eu só vejo ele crescendo.
E ele vai melhorando, e eu vejo, por que ele está crescendo? Porque o Espírito Santo está falando, Deus está trabalhando nele. Mas meu querido irmão, porque ele acredita nos testemunhos, ele acredita no que escuta, ele ouve, acredita e toma posse, e ele avança. Mas quantas pessoas, irmãos, e eu estou falando é para você se mover, fica 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 10, 15, enferrujado, e não consegue. Por quê? Primeiro, porque eles estavam olhando um para o outro, que eles estavam olhando para eles mesmos. Irmão, se você for ficar com esse negócio de ficar 100%, pastor, quando eu tiver 100%, eu vou participar da grupo de mocidade. Eu já é 100%, eu vou engajar. Quando eu tiver 100%, eu vou me envolver 100%. Espera aí que eu vou aguardar. Quando é que você vai estar 100%? Never, jamais, nunca, meu irmão. Porque a Bíblia diz que Deus chama quem é? As coisas o quê? Fracas. E o que é que a Bíblia manda o fraco dizer? Sou forte. A Bíblia chama as coisas que são o quê? Desprezíveis, loucas. A Bíblia chama todo que. Então o que é que eu preciso, pastor, para melhorar? Seja crente. Acredita, meu irmão. Pare de olhar para os problemas, meu irmão. Tem gente que se converteu, ainda fica, a cruz que carrega é bastante pesada. Já não existe esperança. É o Evaldo Braga. Já não existe, não adianta, pastor. Não adianta, pastor. A cruz que carrega desse jeito. Meu irmão, eles estão lá e Jesus está lá, querido. E Jesus vai dizer o seguinte: como vocês demoram a entender, né? Nécio, para entender, versículo 25 e 27. Ô nécio. Quem é nécio? É o da Capitinga? É não, meu irmão. Nécio, a Bíblia vai dizer, é perturbadinho. Eu vou usar eufemismo, é o doidinho. Ô doidinho. Nécio e tardio. Tardio é assim, retardado de coração, para poder crer tudo que os profetas disseram, tudo que o pastor pregou. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Agora entenda, trazendo, porventura não é necessário que você passe luta, adversidade, problema, dificuldade, porque a tua fraqueza é que aperfeiçoa o poder de Deus na tua vida, meu irmão. Porque é quando você está fraco que você é forte. Mas você não entende isso. Acha que só vai estar bem quando está bem. Não, você pode estar bem sem estar bem. Você pode estar bem. Paulo disse, ó, sem passar em toda a adversidade. Como fraco, estou forte. Sou pobre, mas ricana muito, Paulo vai dizer. Como tendo tudo, não tendo nada. Como tendo nada, não tendo tudo. Mas Paulo está dizendo, eu sei viver em qualquer situação. Sei estar abatido. Sei estar feliz. Sei estar à altura, sei estar lá embaixo. Eu sei lidar com as adversidades da vida. Não deixo ela lidar por mim. Irmão, ó, muitas vezes as lutas querem vir, eu jogo. E sabe uma coisa que eu quero dizer para você, irmão? Não tem coisa melhor para resolver. É você usar fé com gratidão. Seja grato. Grato de quê, pastor? O troço que está do meu lado. Você podia estar solteiro. Você tem casa, tem ou não tem? Tem. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Seja grato.
Olha de onde você era, lembra lá de trás. Começa a se alegrar pelo que Deus já fez. Agora, quando você passa a viver uma vida de murmuração, baseado nos problemas, você, irmão, é assim que acontece comigo. Acontece comigo. Quando eu quero me frustrar na vida, eu começo a lembrar eu lavando o carro lá na leste-oeste, vendendo churrasco. Lembro. Aí eu olho para o espelho e digo, meu Deus, eu não sabia que ia ficar tão bonito assim, Jesus. E eu vou me alegrando com a vida, irmão. Começo a me alegrar com aquelas coisas. Começo a me alegrar. Às vezes eu quero chorar pelos que foram, aí eu olho para os que ficaram e eu começo a me alegrar. Glória a Deus. E eu começo a dar glória a Deus. E assim vou caminhando, meu irmão. E não fico com esse negócio de vamos. Aí eles ficaram olhando para os problemas. Jesus chega e diz, vocês se demoram muito a entender, porque era preciso que acontecesse. E aí Jesus começou a explicar o quê? As Escrituras, meu irmão. Esse é o problema. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Fica horas e horas no WhatsApp se estragando, no Facebook. Fica horas e horas no Orkut. Ainda tem mais não, né? Aí se estraga. Horas e horas perdendo tempo que não era para perder. Jesus foi mostrar a Bíblia, a palavra de Deus. Foi mostrar a palavra. Não ficou lá o barra pesada, vai começar. Eita, mataram fulano, eita, tá vendo? Aí o 190, eita, o 5 cuidado. Vai ler a Bíblia, meu irmão. E todo o tempo que eles foram lendo a palavra, irmãos, porque a Bíblia tem a ver com os nossos problemas. Duas que você tem que fazer, meu irmão. E aí quando eles viram que a palavra de Deus foi falada para quem? Para eles. Agora, irmão, essa palavra que está registrada aqui, me diga, para quem é ela hoje? Para nós, irmãos. É para nós que estamos aqui, para que a gente venha. Por isso que temos culto de doutrina. Irmão, no dia que os crentes ficarem perfeitos, a gente fecha a igreja. No dia que chegar aqui a Esmeralda disse assim, pronto, o Pedro já está perfeito. Dia que a missionária Meire disse assim, pronto, o Tácito já. No dia que a missionária disse assim, pronto, o pastor Rogério já está perfeito. No dia que o Isaías disse assim, o pai agora já está perfeito. Aí a gente fecha a igreja. Precisa mais. Mas enquanto, aí eu pergunto, irmão, quem já ficou perfeito aí? Por isso que tem que estar no culto de doutrina. Diga para quem está, ajeita essa cara. Por isso você tem que estar no culto, que é para o Espírito Santo mudar a sua vida, que é para Deus transformar seu coração. Enquanto você não entender isso, meu irmão, tem que vir. Aí o que é que? Aí que eu estou triste, eu não vou para o culto não. Aí Jesus chegou. Aí eles começaram a se alegrar. Aí, rapaz, mas é mesmo, bem que, olha, mas não é verdade, agora que eu estou entendendo, e é assim mesmo, rapaz, eu não sabia não. Aí foi falando, aí Jesus disse, eu vou embora. Diz o versículo 29, que eles fizeram um convite para Jesus. Fica, Jesus, fica. Insistiram, lutaram, se esforçaram. Ô, meu irmão, traz Jesus para essa adversidade aí. Traz Jesus. Nós estamos com quantos dias no monte? Vamos para o terceiro dia no monte. Animado. Sexta-feira, hein? Foi aquele mover, foi ou não foi? Foi um reteté, meu irmão, meu Deus do céu. A irmã falou em língua, o outro falou em língua, houve interpretação, e foi fogo. Choveu e passou logo. Você viu na minha oração? Quando começou a respigar, eu disse, Jesus, como essa nuvem vai passar para não molhar a gente, tu vai tirar e soprar e tirar todo o problema e tal. Por quê? Porque nós estamos buscando. Fica, Jesus, luta, se esforça. É assim mesmo mesmo.
porque já faz tarde. Fica, Senhor, porque já está tarde. Porque, meu irmão, quanto tempo você está na casa de Deus? Já está tarde, ou não é? A noite vem chegando. A palavra deles insistiu. Essa palavra lá, que a Bíblia diz lá no original, eles constrangeram. Fica, Senhor, fica. É importante, Deus, é importante. Irmão, olha, querido, tem algumas predisposições que tem que haver dentro de nós. Às vezes eu fico chateado, mas eu ligo, Senhor, tira isso de mim, que é para não me atrapalhar. Peço a Deus, ai, pensamento que vem, eu digo, sai, capeta. E vou lutando, irmão, todo tempo. Agora, eles disseram, fica, Senhor, fica aqui para mudar essa situação. Porque Jesus ia, irmão. Jesus passou. Se ele tivesse ficado calado, se ele não tivesse insistido, se ele tivesse dito, vai entrar, não, Jesus. Agora, irmão, a gente quer Jesus na nossa vida, fazendo a obra em nós, fazendo tudo, mas não há uma insistência. Pastor, tá, eu não vejo você nas consagrações pela manhã. Segunda-feira à noite tem culto de oração, eu não te vejo. O culto de oração começa 7 horas aqui, você chega quase 8 horas. Fica, Jesus. Falta culto da semana. Não vem numa escola bíblica dominical, não vai para uma vigília. Fica, Jesus. Os varões passaram quantas semanas aqui? 5 dias orando. As irmãs estão no horário o jejum de 24 horas. E você, minha irmã, e você, meu irmão. Aí, fica, Jesus. Dai para lá, irmão. Ainda, meu irmão. Pastor, vamos fazer uma festa. Se o senhor quiser, o senhor vem. Não vou nada, irmão, para lá. Hein? Imagina aí. Chega lá. Eu cheguei na casa de. Meu Deus. Convite é esse, irmão? Se você vai convidar, tem que fazer o convite direito. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Hein? Você imaginou? Hein? Deixa eu pra lá. Faz o convite direito, irmão. Ou convida ou não convida. Aí Jesus ia passar. Senhor, fica, Senhor. Fica, vamos aqui, entra, Senhor, entra. Não, Senhor, fica. Tem aqueles irmãos, aí você chega na hora do almoço. Pastor, se o senhor quiser almoçar, tem um ovinho aí, se o senhor quiser, a gente estrala aí, mas só se o senhor quiser. Se o senhor quiser almoçar no outro canto, pode ir, tá? Liberdade. Assim é Jesus Cristo, irmão. Não, eu quero, Senhor. Pelos frutos conhece, irmão. Aí eles convêm de Jesus. E quando eles insistem, a primeira coisa que Jesus faz, meu irmão, é trazer a comunhão ali. Sentou à mesa com ele. Irmão, quando o lar está sem comunhão, querido, Jesus está presente? Tá? Será que não está não? Porque o casal vive brigando. Não, pastor, Jesus está aqui. Nós de briga, dá murro, mas o Espírito Santo está aqui. Primeira coisa que Jesus faz, irmão, é trazer a comunhão. Jesus fez a comunhão entre eles. E quando a comunhão chega com a presença de Jesus, irmãos, a confusão sai. Aí olha os resultados. Aí Jesus agradece. Segunda coisa, meu irmão, você passa a agradecer até por esse marido que você tem, até por essa esposa que você tem, até pelo o carrinho que você tem, a bicicleta, até pelo arrozinho. Meu Deus, obrigado, Senhor. Arroz, obrigado, Senhor. Até apenas 2 roupas, você começa a ser agradecido, meu querido irmão. Querido irmão, faça assim, mas convide Jesus, faça como missionário. Acorda, missionário. Passei lá um dia, pastor, domingo, pastor, vou comprar peixe, o senhor quer? Eu digo, não quero não, você na hora décima, sem convite e tal. Não, venha, pastor. Eu digo, irmão, eu quero, mas eu não vou vir não, porque eu tenho vergonha. Mas venha, pastor.
Vem, eu digo, meu amado, aí porque é ruim, porque tem que trazer o Isaías e o Roger. Traga! Pronto. Aí vamos esperar até 1h. Se ele ligar, nós vai. 10:50, quem ligou? Pastor, tá aqui a comida, venha logo e tal. Aí eu fui, irmão. Aí você já chegado à noite, esperei, o senhor não foi, nós comemos. Aí o Isaías e o Roger não quis ir. Eles, cadê os meninos? Não vieram não. Ô rapaz, pô, leva para eles. Eu venho preparar não, tem umas vasilhas lá dentro do carro lá, mas tudo bem. Pois bem, irmão, entende? Quando Jesus entra, ele traz a comunhão. Quando você quer, ele entra e fica à vontade. Depois disso, o repartir do pão. E quando eles perceberam a providência de Deus, abriu os olhos. Aí eles viram, e o Exu, o Machia, o resgatou, o libertador, o Jesus, o caminho, a verdade, o Cordeiro de Deus. E aí a palavra começou a arder no coração deles. No porventura não ardia e foi ardendo, e eles foi percebendo, e sabe o que aconteceu? Termino. Eles disseram, levantaram-se e foram para onde? Para Jerusalém. Ah, meu irmão, eu não acredito que você está avivado se você não toma a mão no arado, se você largou o arado e está satisfeito nessa posição. Não acredito que você está ressuscitado, não. Diz que levantou. Eu esqueci. Você sabe por quê, Rosinide? Que eles fugiram de Jerusalém? Sabe por quê, irmão? Porque as autoridades estavam querendo matar eles. Mataram Jesus e disseram, vamos matar os discípulos agora. Por isso que todos fugiram, por isso que Pedro negou, por isso que todos se afastaram. Eles estavam com medo, estavam perturbados. Ah, meu irmão, lembra o que foi que mudou? As autoridades ficaram, continuaram. 50 dias depois, houve o Pentecostes. Pouco tempo, menos de 1 ano, eles apanharam. Depois mataram Tiago, apedrejaram Estevão, continuaram perseguidos, continuaram a luta maior, mas agora tinha uma coisa diferente. A palavra ardia no coração deles. A presença de Deus era constante na alma deles. E se você acha que tem motivo que parar, vai lá para Jerusalém, lá em Atos, para você ver o motivo. Não parava. Estevão dava com testemunho, falava, retornaram a carreira, correram para Jerusalém, e quando voltaram lá, olha o que aconteceu. Acharam os 11 congregados. A congregação está aqui, meu irmão. A congregação está aqui. Nós estamos congregando. Nós estamos aqui. E qual é o problema? Você que está indo para Emaús, você que está indo para as águas turbulentas. Congregado os 11, os quais disseram, verdadeiramente, eles diziam, Jesus ressuscitou e apareceu para Simão. Agora tinha uma diferença, irmão. Eles passaram a testemunhar e dizendo, olha o que aconteceu no caminho. Ele apareceu para nós tivemos um encontro com ele, ele foi reconhecido, está lá. Eles passaram a ser testemunhos verdadeiros desse encontro com Cristo. E esse é que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Deus quer fazer isso com a sua vida hoje. Você voltar a ser testemunha de Jesus Cristo. Você voltar na tua casa a ser o testemunho de Jesus Cristo. Voltar a ter novamente a unção, o Espírito Santo de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão hoje. Coloque-se em pé. Você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa voltar para Jerusalém hoje. Você precisa voltar para Jerusalém hoje.
Você precisa voltar e tomar decisão hoje, para que o Espírito Santo de Deus possa renovar a sua casa, e você começar a entender que o problema não foi os problemas, o problema foi você que focou nele, foi você. Mas se você deixar hoje o Espírito Santo, Isaías, os músicos, se você deixar hoje o Espírito Santo, você vai ver o que é que ele vai fazer. Eu quero convidar você hoje, não vai apertar ainda, espere, vem logo.